O Salmo 127 e o Salmo 128, que será a base da nossa palavra, mas não fugindo do tema do congresso, que é família dentro dos muros. Salmo 127 e 128. Nós vamos ler esses 11 versículos que darão base à palavra. Deixa eu dizer amém? Amém. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos a porta. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda aos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é com alegria, Senhor, que nessa noite estamos aqui reunidos diante da tua presença, ó Pai, sabendo que quando a tua igreja se reúne, o Senhor ordena as tuas bênçãos. O Senhor, ó Pai, nos mostra o melhor caminho. O Senhor revela que está conosco em todo momento, instante e hora. Ó Pai, que seja assim nesse momento da pregação da tua palavra. Que a tua palavra não venha estabelecer somente conhecimento às nossas vidas, mas que a tua palavra possa mudar hábitos. Que a tua palavra possa nos fazer mais diligentes, ó Pai, mais atenciosos naquilo que nós temos que ter a nossa atenção, ó Pai. Ser conosco. Isto é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. O título dessa mensagem, querido, é: antes de viver é preciso entender. E por que isso? Porque há algumas situações da nossa vida que muitas das vezes nós nos lançamos a fazer e a gente ainda nem entendeu o que a gente tem que fazer e realizar. Talvez você conviva com algumas pessoas do seu dia a dia que ela tenha dúvida de fazer algo, e você perde ali alguns minutos, alguns segundos com ela explicando: olha, fulano, olha ciclano, para você fazer essa atividade aqui, você vai ter que fazer desse jeito, dessa maneira e dessa forma. Você entendeu o que eu falei? Aí você está olhando para a pessoa, você viu que a pessoa não entendeu, que você passou o tempo todo explicando a atividade, a pessoa não entendeu, mas a pessoa te fala assim: eu entendi. E quando vai fazer, ela faz da maneira totalmente errada, porque ainda não entendeu o que tem que ser feito. E assim acontece com as nossas vidas em alguns momentos. O Senhor, Ele já tem nos dado a forma, a maneira e o jeito de viver. Mas em alguns momentos nós insistimos em viver do nosso jeito, não da maneira que Deus espera que vivamos. O Senhor, Ele tem falado através desse púlpito, através da vida de pastores, através da vida de diáconos, de homens de Deus que Ele tem colocado ao seu lado. Mas em algum momento você tem dito: ah, eu entendi, pastor, ah, eu entendi, Senhor. Mas na hora de executar, é visto que realmente você ainda não entendeu qual é o projeto que Deus espera, o que Ele deseja para a sua vida. Então nessa noite a gente vai falar sobre isso, que antes de viver a gente precisa entender o que é a vida. Antes de se ter uma família para cuidar, é necessário entender o que é essa família, o que é esse bem tão precioso que Deus Ele tem te dado e que Deus Ele tem dito. Esse projeto tem tudo para dar certo. A primeira coisa a se entender de família é que família tem tudo para dar certo, porque não é um projeto individual, não é um projeto do homem e da mulher que estão envolvidos nesse projeto. O projeto, ele é de Deus. Nós só fomos convidados em algum momento da nossa vida, o homem estava andando sozinho, a mulher estava andando sozinha, e Deus falou assim: olha, eu tenho um projeto em comum para vocês dois. Eu tenho um projeto que se chama casamento, que se chama família, e vocês vão fazer parte desse projeto. Para esse projeto dar certo, só basta
ouvir a minha voz e obedecer o que eu vou ditar ao longo do tempo. Mas o que acontece com as nossas vidas? Em alguns momentos nós começamos a querer fazer do nosso jeito, a conduzir a nossa família do nosso jeito, da nossa maneira. E a gente deixa de ser submisso para começar a escrever a história da nossa família e da nossa vida sozinho. Então, a gente precisa reprogramar a nossa mente. O reprogramar a mente passa pelo entendimento que é Deus que me deu a vida, que é Deus que me chamou para esse projeto chamado família, e eu vou ter proteção, eu vou estar bem quando eu em todo momento, instante, ouvir a voz de Deus e deixar Deus conduzir a minha vida. Salmo 127, ele fala sobre a soberania de Deus. Você lê aí o Salmo 127, ele está dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Deus, o salmista está dizendo que Deus está no controle de todas as coisas. Não adianta eu querer construir uma casa pela minha força, porque se o Senhor não edificar essa casa, não vale de nada. Ele continua no Salmo dizendo a nossa limitação. Ele começa dizendo assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se não for o Senhor a guardar, não há segurança nessa casa. Quando a gente pensa de segurança de muro, né, até o tema fala sobre isso de muro, cidades seguras em Israel naquela época, é que tinham muros. Hoje, se a gente pensa, muro não basta, né? No muro tem que botar caco de vidro, tem que botar arame eletrificado, tem que colocar câmera, tem que ter um pitbull do lado de dentro para ninguém vir roubar. Então hoje só o muro não basta. Tem que ter um muro e outras coisas para gerar a segurança. O Salmo 127 está falando que, independente de toda a segurança, de toda a sentinela, independente de caco de vidro, de cerca eletrificada, de câmera, de pitbull, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. E ele continua dizendo: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. O Salmo 127 está falando de soberania. Deus está no controle de todas as coisas. É Deus que constrói a casa, é Ele que protege a casa e é Ele que dá o ganha-pão dessa família. Quando eu olho para a minha família, em nenhum momento eu digo: ah, minha família vai bem porque eu sou um bom pai, eu sou um bom sacerdote, eu sou uma pessoa que eu sei cuidar dos relacionamentos. Não. A primeira coisa, quando eu olho para a minha família, eu vejo que a minha família está indo bem, eu digo: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado sabedoria, o Senhor tem me dado saúde, e o Senhor tem me dado condições de construir, de gerar proteção e trazer o pão de cada dia. O Salmo 127 fala da nossa total impossibilidade de gerar felicidade para a família. Ele está dizendo que a felicidade da família, que o bem-estar da família, que tudo que a família pode conquistar está em Deus. Está dizendo que se não houver submissão a Deus, nada irá dar certo. Que o sucesso da família, que o sucesso, que o caminho, que a fórmula para dar certo, estar em uma vida submissa a Deus. Estar em uma vida onde eu busco em Deus cada vez mais o alicerçar da minha família. E esse princípio aplica-se a tudo. Aplica-se à formação da família, aplica-se ao cuidado da família e à proteção da família. Então eu preciso em todo instante, em todo momento, essa submissão a Deus. O Salmo 127 está nos ensinando sobre isso. Que é necessário ser submisso a Deus. Que é o Senhor que edifica a casa, é o Senhor que protege a casa e é o Senhor que nos concede o pão de cada dia. Não é numa busca desordenada, um esforço desordenado que eu gero a alegria da minha família. Eu gero a alegria da minha família em uma vida de submissão ao que Deus diz e ao que Deus fala. Glória a Deus. Mas o que acontece na nossa vida é que em alguns momentos nós brigamos com Deus. Que Deus, Ele diz que tem que ser desse jeito, que tem que ser dessa maneira, dessa forma. E
nós queremos conduzir e resolver os problemas do nosso jeito e da nossa maneira. O Salmo 127 e o 128, eles se casam, porque o 127 ele fala sobre submissão. O 128 fala a respeito daquele homem que entendeu que não existe uma outra possibilidade, que é somente essa possibilidade. O 128 fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus... É aquele que entendeu. Está diante dele uma vida submissa a Deus, e está diante dele também a oportunidade dele tentar vencer sozinho. Mas diz o 128 que bem-aventurado é aquele que descarta a possibilidade de andar sozinho para andar com Deus. Submisso à vontade dele, entendendo o que Deus espera, entendendo o que Deus quer para a sua vida. E aí ele vai dizendo quais são os benefícios dessa vida. Ele diz: do trabalho de tuas mãos comerás. Ou seja, tudo que você faz, quando você teme ao Senhor, caminha com o Senhor, isso gera prosperidade. Prosperidade não é tudo aquilo que você almeja receber. Prosperidade é tudo aquilo que Deus sabe que você precisa para viver. E Deus ele te concede, Deus ele te dá. E naquilo você é feliz, você é grato e você continua caminhando a sua vida com Deus. Mas é fato que na vida há duas situações que eu posso assumir na minha vida. E quando Deus fala ao meu coração, eu posso ser uma pessoa atenta ao que Deus fala ao meu coração, ou eu posso ser uma pessoa distraída. Deus está falando, Deus está ministrando, Deus está usando os seus profetas, os seus filhos, mas eu estou distraído ao que Deus está fazendo, ao que Deus está realizando. A gente olha a nossa Bíblia de Gênesis a Apocalipse e a gente tem a plena certeza que Deus ele nunca deixou de trabalhar desde o primeiro dia da criação até hoje. Mas a gente em alguns momentos pensa: o Senhor continua a trabalhar, mas esqueceu da minha vida. E fato que não é verdade. Um fato que quando Deus ele começa a agir, ele não tem prediletos, ele não tem pessoas que ele esquece e aqueles que ele dá uma atenção maior. O fato é que em alguns momentos, nós que estamos distraídos para o que Deus está fazendo e realizando. Então a primeira coisa para que a nossa família esteja sempre dentro dos muros do Senhor é que a gente não esteja diante dos fatos que acontecem no dia a dia de forma distraída. Você não pode estar distraído com os pensamentos que chegam à tua mente. Você não pode estar distraído com os fatos que acontecem e no que você pensa. Em todo momento você precisa estar analisando o que você está pensando, e o que você está pensando, o que você está achando, está de acordo com a soberania de Deus. Porque há fatos que acontecem na nossa vida que em muitos momentos fogem-nos à razão de que Deus está no controle de todas as coisas. Há fatos que te tiram de uma zona de conforto. Você já viu que como que a gente acorda pela manhã? Você acorda pela manhã querendo o quê? O melhor dia da sua vida. Você acorda pela manhã querendo um dia onde tudo dá certo, do primeiro abrir dos olhos até a hora que você está indo para a sua cama. Você deseja acordar e ter tudo pronto já, o seu café da manhã prontinho na sua mesa. Você espera chegar no ponto de ônibus, o ônibus já chegar, abrir a porta, você entrar, você ter todos os lugares sentados para você escolher e falar: graças a Deus, o Senhor é muito bom, é fiel, e me deu não hoje um ônibus lotado, mas um ônibus vazio para eu sentar. Você espera chegar no seu trabalho, independente do trânsito que você pegue, você sempre chegue no horário do trabalho, e você seja recebido pelo teu patrão com um grande sorriso e dizendo para você: hoje você vai ganhar um aumento de salário. Não é um dia que nós sonhamos e você trabalha e você feliz da vida, que você teve um aumento, você volta para casa feliz da vida. Aí quando você olha, o jantar é o seu prato preferido. Que felicidade! E você vai dormir dizendo naquele dia: o Senhor é bom em ter trabalhado em prol da minha vida. E quando não acontece isso, você acorda atrasado. Acordou, você olhou no relógio: meu Deus, eu tinha que estar no trabalho.
dia, o ônibus atrasa, não chega, você fica mais atrasado ainda. Quando o ônibus entra na ponte, está tudo engarrafado. E você chega com 3 horas de atraso. E quando você chega no trabalho, teu patrão te faz um elogio, né? Fala, bonito, né? E aí você diz, hoje o Senhor me desamparou. Que não é verdade. O hino que a gente acabou de cantar aqui no ofertório, Deus é Deus. Independente da circunstância, independente do que está acontecendo. O que acontece é que pelos fatos e desdobramentos do dia, a gente está atento ou desatento ao que Deus está fazendo. E quando eu estou desatento à minha vida, quando eu estou desatento à minha família, alguns fatos começam a acontecer. E em vez de eu colocar a minha família dentro do muro de proteção, eu começo a empurrar a minha família para fora do muro de proteção. Eu começo a duvidar dessa soberania de Deus. A soberania de Deus, ela está dizendo que a minha casa é construída por Deus, que a minha casa é protegida por Deus, e que todo o pão que é necessário para o sustento da minha família também é dado por Deus. Quando eu estou de forma atenta, cuidando da minha vida e cuidando da minha família, nada rouba essa certeza. Foi Deus que construiu a minha família. É Deus que está protegendo a minha família. E é Deus que dá o sustento da minha família. E o sustento, quando se fala, não é o sustento somente de um armário repleto, de uma conta bancária repleta. Quando se fala de sustento aqui de pão, é sustento emocional, é sustento espiritual, é equilíbrio para a sua vida. Nunca irá faltar, porque esse Deus soberano cuida do todo em todo momento. E quando a gente fala que Deus ele é tudo no todo, a gente está dizendo que não é o momento que define o Deus que a gente serve. O que define o Deus que a gente serve é o todo. O Deus que lá no início, em Gênesis, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E lá em Apocalipse ele está dizendo que vai voltar para nos buscar, para viver uma eternidade com ele. Ele está dizendo que o projeto que ele tem para a nossa vida não é um momento, mas é um todo. E muitas das vezes, pelo momento, a gente negligencia o que Deus tem para as nossas vidas. Então, ter a sua família no muro é ter atenção ao que está acontecendo na sua vida. O Senhor em nenhum momento perde de vista o que Ele está fazendo, o que Ele está realizando na sua vida. Eu preciso entender, eu preciso ouvir, compreender e viver de acordo à vontade de Deus. E como que eu vivo? Eu falei aqui no início que em alguns momentos nós erramos porque nós não sabemos ainda a forma de viver. E o que Deus espera, a forma que Ele quer que nós vivamos. Há pelo menos 5 pressupostos, há 5 pilares de uma vida cristã, que todo cristão ele precisa saber para conduzir a sua vida. O primeiro é que Deus ele criou todas as coisas e as sustenta pelo poder de suas mãos. Se o mundo é mundo até hoje, é porque o Senhor sustenta pelas suas mãos. As pessoas dizem, houve tsunami, há muito terremoto, daqui a pouco vai cair um satélite no mundo, vai acabar com tudo. O mundo só acaba no momento que Deus ele disser assim, o meu filho volta para restaurar todas as coisas. Ou seja, Deus criou todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas. No momento que eu digo, a minha vida está na mão de Deus, a minha família está na mão de Deus, nada pode ser diferente do que isso. Quando você passa por uma luta, por um problema, por um conflito no seu lar, você não pode se esquecer que quem uniu, quem chamou, quem colocou, quem fundamentou a sua família foi Deus. E é Ele que vai dar a estratégia para sair desse problema, é Ele que vai direcionar a saída desse problema. Mas nesse momento é hora que a gente se desespera, é nesse momento que a gente quer ter ações desordenadas e desorientadas. É nesse momento que a gente diz não à submissão. E a gente quer agir com a nossa força. E a gente, em vez de consultar a Deus e homens de Deus, a gente se entrega ao desespero, à aflição, à angústia, à desesperança, à ansiedade.
Todos esses sentimentos são sentimentos que depõem contra a confiança no Todo-Poderoso. Eu sempre digo lá na igreja que a ansiedade não é um problema de sentimento. A ansiedade é um problema de tempo. É um descompasso que há entre o tempo. O tempo que eu quero que Deus faça e o tempo que Deus vai fazer. Deus, Ele faz no tempo que Ele quer. Por isso Ele é Deus. Por isso Ele é o Todo-Poderoso. Por isso que Ele criou todas as coisas. Por isso que Ele sabe o momento certo, a hora certa de fazer e realizar. Nessa relação de servo e Senhor, só cabe a nós apresentar a necessidade e continuar trabalhando e agindo. De forma atenciosa, para não atrapalhar o que Deus está fazendo. Aleluia. Porque quando a gente se porta, muitas das vezes de forma desatenta, a gente atrapalha o que Deus está fazendo. A gente impede o agir, o fluir, o que Ele está realizando. Então eu preciso entender que na minha vida cristã, na minha caminhada com Deus, eu tenho que entender que Deus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. O mundo que vivemos foi Deus que criou e sustenta. A igreja que nós frequentamos foi Deus que criou e é Ele que sustenta. A família que eu tenho foi Ele que criou e é Ele que sustenta. Glória a Deus. Foi Ele que chamou você para esse projeto. O projeto de família é anterior ao homem e à mulher. Já havia o projeto de família. E Deus, Ele te chama para fazer parte desse projeto. Entenda. Todo projeto de Deus, ele nasce para dar certo. Nenhum projeto de Deus, ele nasce para morrer, para falhar, para chegar até o meio do caminho. O que acontece em muitos momentos é que não há colaboração para o agir de Deus. O que acontece em muitos momentos é que falta paciência. O que acontece em muitas situações é que há uma inabilidade em se consertar conflitos. De um conflito eu gero mais um conflito. De um problema eu gero mais um problema. Do problema eu tenho que encontrar solução. Então se tem um problema, a gente está com um problema no diálogo, eu tenho que encontrar solução para esse problema. A gente tem que voltar a conversar. A gente tem que voltar a se entender. Porque a gente nunca começou um relacionamento brigado, um de cara feia com o outro. Quando se começou o relacionamento, é porque em algum momento houve interação, em algum momento houve diálogo, em algum momento houve empatia. E isso precisa ser resgatado. Se acabou o diálogo, é preciso encontrar a solução para isso. E não se gerar mais problema, mais dificuldade, né? Cada momento que se senta para conversar, a conversa ela não é para encontrar quem é o culpado, quem está com erro. A conversa é para encontrar a saída do problema e a restauração daquele relacionamento. Mas isso eu preciso entender, que foi Deus que me deu, e Deus também sustenta. Deus também dá estratégia para se sair do conflito, para se sair do problema, para encontrar a melhora. Mas dentro desses pressupostos que conduzem a vida cristã, eu preciso entender também que em um momento o pecado entrou no mundo. O Senhor criou todas as coisas, estava Adão lá cuidando do jardim do Éden, mas o pecado entrou no mundo. O que o pecado ele faz desde o Éden até agora? O pecado causa um desajuste no mundo e nas relações. Vira para quem está do teu lado e fala isso. O pecado causa um desajuste no mundo e nas relações. É isso que o pecado causa. O pecado, Isaías capítulo 59, ele diz que causa uma separação entre o homem e Deus. E quando causa uma separação entre o homem e Deus, ele faz com que o homem seja egoísta, individualista, o homem seja maldoso, o homem pense em si mesmo, e isso afeta a relação também com as pessoas. Então o desajuste que o pecado gera no mundo, ele também gera nas relações. Eu passo a ser mais egoísta.
Eu consigo me relacionar, dizer que eu tenho uma relação com uma pessoa, mas ainda assim ser egoísta nas tomadas de ações, nas decisões e nas escolhas que eu faço no dia a dia. Então é uma realidade que está no nosso mundo. E é disso que eu preciso proteger a minha família. Eu preciso proteger a minha família do desajuste que há no mundo. Eu preciso pegar a minha família e colocar a minha família dentro dos muros. O Salmo 122, quando Davi lhe diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi, ele está no cenário de guerra. Davi, ele vive sempre em cenário de guerra. Então Davi, quando diz assim, vamos à casa do Senhor, ele sabe que ele vai para Jerusalém, e em Jerusalém há muros que o protegem. Então Jerusalém era um lugar de paz, devido aos muros, e Davi sabia que em Jerusalém não haveria guerra. Então como que a gente protege a nossa família também do lugar de paz? Eu tiro a minha família de um ambiente desajustado, de um ambiente onde o pecado alcança, onde o pecado realmente causa problema, e eu trago para dentro dos muros de Jerusalém, que é a igreja, onde a minha família é protegida, é guardada e restaurada. Mas eu não posso deixar de entender que há um desajuste nesse mundo causado pelo pecado, e que por isso eu preciso proteger a minha família. Por isso que eu preciso estar atento ao que Deus fala, me submeter à sua vontade e conduzir a minha vida diante da presença de Deus. O terceiro pressuposto da vida cristã é que Jesus pagou a nossa dívida. E Jesus paga a nossa dívida com um objetivo muito claro. João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida. Se Jesus pagou a dívida, esse desajuste do pecado, ele não mais alcança a minha vida, a minha família e as minhas relações. Agora eu vou para o segundo passo, que é viver uma vida em abundância. Mas essa vida em abundância não é fora do muro. Essa vida em abundância não é vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. A vida abundante é dentro do muro, onde você tem proteção, onde há pessoas lutando com você, onde há uma igreja que se preocupa pela sua família e para toda a programação da igreja e fala, nesses 4 dias, 26, 27, 28 e 29, nós vamos lutar pelas famílias, e famílias que estão aqui caminhando devagar, vão começar a se proteger, vão começar a se guardar. O projeto de Deus não é para uma família dessa igreja, mas o projeto de Deus é para todas as famílias dessa igreja. E Deus quer começar a alcançar o restante da parentela a partir da sua vida. Isso é vida com abundância. Isso eu preciso proclamar, eu preciso falar, eu preciso viver essa vida abundante. E quando eu vivo essa vida abundante, outras pessoas são impactadas pela minha vida. Uma vida contagiante contagia outras pessoas. Se a sua vida não é contagiante, o que faz para outras pessoas? Mas quando você começa a ter atitudes diferentes, quando eu falei aqui de desajuste do pecado, o desajuste que o pecado causa no mundo e nas relações, não é somente para o ímpio, não é somente para o pecador, é para todos. O desajuste do pecado, ele pode alcançar a minha vida e a sua vida, se a gente não estiver atento e protegido pela palavra de Deus. Então por isso que você precisa ter uma vida contagiante, porque a vida contagiante que diz não ao pecado, causa um impacto em outras pessoas. E eu digo, por que? Quando a pessoa pergunta, por que você vive desse jeito? Por que você é dessa maneira? Eu vivo dessa maneira, eu sou dessa maneira, porque eu sei que Cristo pagou a minha dívida e isso mudou a minha realidade. Isso me faz viver diferente. Um quarto pressuposto da vida cristã é saber que um dia Cristo voltará para buscar a sua igreja. É saber que a gente não vive mediante a solução da crise financeira do Brasil, que vai ser em 2017, vai ser em 2018, vai ser em 2019. Ainda que nos preocupamos, ainda que faz parte da nossa pauta de oração, orar pelo nosso país, orar pelo nosso governo,
Mas a nossa primeira preocupação é estar preparado para, se Cristo voltar agora, eu fazer parte do povo que vai morar no céu. Dessa forma eu cuido da minha família, porque eu olho para a minha família e eu digo, a minha maior preocupação é morar no céu, mas eu quero que a minha esposa também esteja no céu, eu quero que o meu filho também esteja no céu, eu quero que o meu genro, que a minha sogra, que o meu tio, que o meu genro, todos estejam no céu comigo. E isso faz com que eu cuide cada vez melhor da minha família. De eu entender que quem vai subir para o céu é quem está dentro do muro. Então não pode ficar ninguém do lado de fora. Então não pode ficar ninguém à parte. Todo mundo tem que entrar. Ah, pastor, mas eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho falado, eu tenho dito e parece que não chega a conversão. Mas você não para de crer. Não é o aparente que vai dizer que Deus está fazendo ou não está fazendo. Você faz a tua parte, que é convidar. E uma outra parte é ter essa vida contagiante. Porque fala muito mais do que discurso, é a nossa atitude. É a nossa vida. É a nossa vida que contagia. A nossa vida comprometida com o reino. A nossa vida de compromisso e de entrega. O quinto pressuposto é que nós somos morada do Espírito Santo. E isso deve conduzir também a nossa vida. Isso é algo que a gente entende para depois viver. Eu preciso entender que Deus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Eu preciso entender que o pecado gerou um desajuste no mundo. Eu preciso entender que Jesus pagou a minha dívida. Eu preciso entender que Ele voltará para me buscar. Eu preciso entender que eu sou morada do Espírito Santo. Depois que eu entendo tudo isso, eu parto para a vida. Se eu partir para a vida antes de entender tudo isso, eu não vivo da maneira que Deus espera. Glória a Deus. Eu não consigo cuidar da minha vida. E eu não consigo cuidar da minha família. Eu fico tomando decisões desordenadas e desorientadas. Eu não consigo colocar a minha vida no trilho e nem a minha família no trilho. Começa a ser uma briga desumana o que acontece. Por isso eu preciso estar atento. Por isso que eu não posso olhar para o Evangelho somente como um livro de autoajuda. Evangelho não é isso. Evangelho não é aquilo que eu recorro quando tudo está errado. Evangelho é aquilo que dá significado à minha vida e evita de dar errado. Por isso que eu não posso olhar o Evangelho como autoajuda. Eu preciso olhar para o Evangelho como aquilo que me dá vida. Eu não tenho vida sem o Evangelho. Eu só passo a ter vida depois do Evangelho. Porque se eu olhar como autoajuda, eu começo a descaracterizar o que é o Evangelho. Uma outra prerrogativa que eu não posso olhar para o Evangelho é numa visão de autocomiseração. Que daquela forma, Deus, eu estou a todo momento me fazendo como vítima. Não é dessa forma. Porque o Evangelho diz que foi mudada a minha sorte. Eu que andava pelo caminho das trevas, eu que não tinha perspectiva de vida, eu que a cada dia estava acumulando erros e situações erradas, a partir do Evangelho, eu começo a ter uma novidade de vida. Eu começo a acertar nas decisões. Eu começo a acertar nas escolhas. Eu começo a colher coisas boas. Então o Evangelho, em nenhum momento, pode ser toda hora, todo momento, um lugar de autocomiseração. Porque o Evangelho qualifica a minha vida. O Evangelho me faz melhorar. O Evangelho ressalta as minhas qualidades. O Evangelho atenua os meus defeitos. Mas para tudo isso é necessário submissão a Deus. Me submeter ao agir, submeter a voz, submeter ao que Ele está fazendo. Porque o Evangelho é libertador, é transformador, é provedor e é protetor. É isso que o Evangelho me gera na minha vida. O Evangelho transforma, o Evangelho me faz diferente. Mas é necessário evitar a distração. Eu tenho dito muito isso em todo o bandeira. O que é evitar a distração, pastor?
é não perder a hora de agir. Para quem está do seu lado fala isso, você não pode perder a hora de agir, querido. Mas não é estar desesperado. Porque eu não agi, aconteceu isso na minha vida. Não, é estar submisso ao agir de Deus. Porque muitas das vezes o erro que acontece no nosso lar, o erro que acontece na criação do filho, é porque se perdeu a hora de agir. No casamento hoje não tem mais diálogo. No casamento hoje não tem mais respeito. No casamento hoje você não ouve mais um elogio, um encorajamento. E você diz, não tem mais jeito. Quantas das vezes a gente está em Columbanê e recebe um casal para atendimento pastoral, e é com muito pesar que a gente realmente fala para o casal, não tem mais jeito. Porque perderam a hora de agir. Porque aquele gabinete pastoral tinha que ter sido 1 ano, 2 anos antes. Porque quando chegaram ali diante do gabinete do pastor, é tanta ferida, é tanta mágoa, é tanto ressentimento, que nenhum dos dois querem mais voltar atrás e tentar. Porque se perdeu a hora de agir. Deus ele te traz para esse congresso de família, para te dizer, ei, ainda está na hora de agir. Ainda está na hora de parar esse processo de destruição, de afastamento, para começar um novo tempo. Porque o Senhor, que é o Criador e sustentador de todas as coisas, está aqui para te dar estratégia, para te ensinar como agir, para te mostrar a melhor saída. Não se pode perder o tempo de agir. O que nos faz perder o tempo de agir é a distração. E quem está distraído começa a colecionar erros um atrás do outro. O distraído coleciona erros. A pessoa que você para sentar e conversar é um erro na primeira semana, um erro na segunda semana, um erro na terceira. E você começa a investigar a vida da pessoa, você começa a entender, é muita distração. E para quem é distraído não tem jeito, ele se torna um colecionador de erros. Eu preciso estar atento à minha vida. Eu preciso entender que quando se há um problema, o próximo passo é encontrar a solução. Uma outra situação é estar atento. Deus nunca faz parte do problema. Deus sempre é a solução do seu problema. Aleluia, Deus. Em alguns momentos, quando a gente está num problema, a gente fala, por que Deus? Não é porque Deus. É Deus como eu resolvo esse problema. O Senhor, Ele te dá a orientação, o Senhor te mostra como. Há pessoas no seu convívio que já passaram por essa situação, que podem te ajudar, mas de uma maneira positiva. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente conversa e com quem a gente se aconselha. Porque há pessoas que se aconselham com distraídos, que colecionam erros. Se você se aconselhar com distraídos que colecionam erros, o que vai falar para você é uma alma ferida e não uma alma esperançosa que Deus ainda pode fazer e realizar na sua vida. Entenda que Deus é um Deus que sempre escolhe a reconciliação. Deus é um Deus que sempre tem uma segunda oportunidade. Deus é um Deus que quando você quer, Ele restaura todas as coisas. Independente do quadro que estiver vivendo. Mas é necessário evitar a distração. É necessário não perder o tempo da ação, do fazer, do realizar. É necessário sair desse congresso, estabelecer, eu vou encontrar onde está o erro. Como se fosse uma meta, como se você fosse um vendedor de uma grande empresa e você tem uma meta para receber um alto salário. Esse alto salário é o salvar da sua família, é a melhora de qualidade da sua família. Então hoje você precisa encontrar o que está gerando problema, conflito e dificuldade na sua família. Você precisa sair daqui investigando o que de você está atrapalhando a melhora da sua família. O que há em você que impede
o fluir da ação do Espírito Santo de Deus. Aí você pode pensar, mas pastor, não sou só eu o problema. Há um problema também na minha esposa, nos meus filhos, na minha sogra. Mas, querido, se começar em você, já vai haver melhora no seu lar. Se começar por você, Deus ele já começa a agir, já começa a estabelecer algo novo. Aleluia. Mas não é esperar assim, mas eu já mudei, agora, Senhor, os outros. Querido, é no tempo de Deus. Não é uma mudança, Deus ele não espera de você uma mudança de uma semana, de 2 semanas, de 3 semanas. Deus espera de você, a partir desse congresso, uma mudança para a vida. Glória a Deus. Para a vida. Morrer aqui, acabar aqui, o que atrapalha o agir de Deus na sua vida. E para a vida, você começar a viver para a glória dele. Aleluia. Facilitar o relacionamento. Facilitar o que Deus tem para fazer na sua família. Que você seja esse agente que facilita, que faz com que as coisas sejam melhores. Você olha no trânsito, muitas vezes o guardinha lá pitando, falando, vem, vai. O que ele está fazendo? Muitas das vezes não melhora, é fato. Mas ele está tentando facilitar o trânsito. E a gente precisa trazer essa figura para dentro do nosso lar. Ser um facilitador do agir de Deus na sua casa. Glória a Deus. Muitas das vezes você grita, você fala, você expõe. Mas aquilo mais atrapalha do que ajuda o agir de Deus. Então saia desse congresso procurando qual é o motivo do problema, o que tem gerado conflito, o que tem gerado uma certa dificuldade, o que nos tem feito olhar. Estamos dentro do muro, mas mesmo dentro do muro, ainda não há paz aqui dentro desse lar. Porque a marca de estar dentro do muro é a paz que reina dentro do muro. Por isso que Neemias se sente tão desafiado a reconstruir o muro. Porque quando Neemias olha e diz, os moradores podem voltar de Babilônia, mas vão chegar aqui e toda hora haverá um medo. Os nossos inimigos vão entrar, vão invadir, vão roubar a nossa paz, porque não há um muro. E o que é a família sem muros? É uma família que não tem paz. É uma família que não tem tranquilidade. É uma família que não consegue reconhecer o agir de Deus no seu meio. Então, ter um muro construído à sua volta é ter paz. Em alguns momentos nós mesmo temos roubado a paz do nosso lar. E não temos percebido. Com uma fala, com um comportamento. Por isso que é necessário sair desse congresso estabelecendo, eu vou buscar onde está o erro. Se o erro está em mim, eu vou começar a mudar, eu vou começar a ser diferente. Eu vou me submeter mais à vontade de Deus. O Salmo 127 fala dessa impossibilidade. O Salmo 127 ele está dizendo, vocês são limitados. Vocês não conseguem construir uma casa. Vocês não conseguem proteger uma casa. Vocês não conseguem gerar o sustento de uma casa. Por isso que é necessário que eu intervenha. Por isso que é necessário que eu faça parte. Em alguns momentos falta essa submissão. Em alguns momentos eu não reconheço a minha impossibilidade e quero acertar sozinho. Para a gente acertar é necessário olhar para o Salmo 128. Olhar para o Salmo 128 é olhar para o alto. Quando eu digo olhar para o alto é elevar o padrão. O Senhor ele te traz para esse congresso para dizer assim, vamos elevar o padrão da nossa vida espiritual. Porque quando nós elevamos o padrão da nossa vida espiritual, tudo melhora. Melhora o relacionamento com Deus, melhora o relacionamento com os irmãos, melhora a honra para com o outro, mas é necessário elevar o padrão. É necessário aumentar o tempo de oração. É necessário aumentar o tempo de leitura da palavra, de conhecimento da palavra. É necessário levar essa igreja para dentro do seu lar. Igreja não está ligado somente a essas 4 paredes físicas.
Igreja está relacionado à missão. A missão, ela não está presa a essas quatro paredes. A missão está dentro de mim e de você. A missão é preciso ser levada para dentro de casa. Mas isso eu só consigo quando eu elevo o padrão. Elevar o padrão não é se tornar melhor que o outro. Elevar o padrão não é chegar a uma posição onde eu me coloco como melhor que o outro. Elevar o padrão é começar a se tornar referencial para outras famílias e para outras pessoas. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Quando a gente abre a nossa Bíblia no livro de Jó, o Senhor ele fala para Satanás: tem visto o meu servo Jó? Está falando de referência. Jó era referência de integridade e fidelidade. Quando a gente eleva o padrão, a gente coloca a nossa família num padrão de referência. Tem visto a família do meu servo? A família do meu servo vive bem, vive dentro do muro, onde há paz, onde há entendimento, onde há diálogo, onde há prosperidade, onde o amor de Deus reina. Elevar o padrão é fazer com que a sua família seja referência. Referência na sua rua, referência entre os seus parentes, referência do que Deus faz e do que Deus realiza através da sua vida. Para te convidar a estar de pé nesse momento. A família que você tem é porque o convite de Deus ao homem, quando Deus ele estabelece e concede a vida ao homem, não é para um voo solo. Cada um vai viver a sua vida, conquistar os seus objetivos, os seus propósitos, mas o Senhor ele coloca pessoas ao nosso lado, com nível de relacionamento diferente. O Senhor coloca pessoas ao nosso lado para ser amigos, outros para ser colegas e alguns para ser família. Família que vence conflitos, dificuldades, supera a angústia e sempre está junto. Mas isso não é fácil. Sempre estar junto não é fácil. A palavra para a união no Novo Testamento é koinonia. Ela aparece por mais de 19 vezes no Novo Testamento. Koinonia significa aqueles que têm algo em comum. Família é isso. Nós temos algo em comum. Nós temos um projeto em comum. Há famílias que hoje não permanecem juntas porque elas não têm nada em comum a não ser o endereço. A gente mora no mesmo lugar, mas a gente não tem o mesmo sonho, a gente não tem o mesmo projeto, a gente não está no mesmo caminho. O Salmo 128 começa dizendo: bem-aventurado aqueles que estão no caminho do Senhor e que temem o seu nome. Esse é o caminho da família. O caminho da família é o caminho que teme ao Senhor. Que diz: Senhor, essa família só vai dar certo se o Senhor estiver no controle de todas as coisas. Onde eu respeito essa pessoa que o Senhor me deu. Entenda, a esposa, o marido, não é uma conquista pessoal da pessoa. Não. É alguém que Deus te deu. É alguém que Deus preparou para a sua vida. Os seus filhos não são consequência somente do amor de vocês. Os seus filhos são herança que o Senhor permitiu estar com você. A forma que a gente entende a vida faz com que a gente viva diferente. Se a gente entender a vida de uma forma distraída e desatenta, a gente vai levar a vida de uma forma distraída e desatenta. Se a gente não conceitua da forma correta aquilo que Deus tem feito e preparado para nossas vidas, a gente vai viver também de qualquer forma. Conceitos errados nos levam a caminhos errados. Conceitos certos nos levam a caminhos certos. Por isso é necessário entender, compreender e viver a vida. Por isso é necessário evitar a distração.
Por isso é necessário elevar o padrão da nossa vida. Eleve o padrão da sua vida. Você já faz parte de uma igreja. Talvez você já faz parte do ministério. Eleve mais ainda o padrão. Filipenses capítulo 6 fala que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala de progredir. Nós precisamos progredir e progredir cada vez mais. Se eu progrido, se eu cresço, se eu me aperfeiçoo, eu não me aperfeiçoo somente ser o melhor servo de Deus. Eu me aperfeiçoo em ser o melhor marido, o melhor pai, o melhor colega, o melhor funcionário. Em tudo eu me torno melhor. Quando eu progrido, quando eu me aperfeiçoo, eu estou aumentando o muro de proteção da minha família. Quero te convidar a fechar os teus olhos. E que nesse momento você tenha um tempo de reflexão com Deus e pensando na sua família. Como que está hoje a sua família? E após esse tempo de reflexão, se você desejar assim, sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor e dizer: Deus, eu preciso da ajuda, da tua ajuda, para mudar, para ser melhor, Senhor. Para que na minha família comece a haver uma transformação. Porque até esse momento eu compreendia e entendia a vida de uma forma, mas é necessário viver de um jeito diferente. É necessário conduzir de uma forma diferente. Em alguns momentos eu não sou submisso, em alguns momentos eu tenho ações desordenadas e desorientadas. Eu não quero mais ser assim. Eu quero ser totalmente submisso à tua voz, à tua ação e ao teu agir. Quero te convidar a sair do seu lugar e vir até o altar. Enquanto o louvor canta, você tem liberdade para assim fazer.
Reconhecemos, Senhor, que Tu és o Criador e sustentador de todas as coisas. Que é o Senhor que tem concedido a vida e a família de cada um dos Seus filhos que estão aqui à frente. Ó Deus, a luta, a conflitos, a dificuldade, Senhor, que eles nunca poderão vencer sozinhos, mas somente com a ajuda do Senhor e do Teu Espírito Santo. Ó Pai, onde a limitação do homem impera, o Senhor, ó Pai, começa a agir, operar e trazer, ó Deus, o novo. E que assim seja, Pai, no coração, no intelecto, na mente, na alma de cada um dos Seus filhos que estão aqui à frente. Para, ó Deus, não somente ter um endereço em comum, mas começar, ó Deus, a ter uma coinonia dentro desse lar. Começar a ter comunhão, começar a ter encorajamento, começar, ó Pai, a viver do jeito que agrada ao Teu coração. Que a partir de hoje, Senhor, eles possam elevar o padrão, um relacionamento de mais intimidade com o Senhor. Porque não há como, Senhor, ser íntimo do Senhor e não melhorar como pessoa. E não há como ser uma pessoa melhor e não melhorar, ó Pai, o ambiente familiar. Ó Deus, que seja gradativo esse agir na vida dos Teus filhos. Elevar um padrão contínuo para agir, para haver uma melhora como pessoa, uma melhora no ambiente familiar. Que eles possam começar a experimentar as bênçãos que há em Te servir e temer ao Teu santo nome. Um novo momento, Deus, na vida das famílias dessa igreja, possa ser experimentado a partir desse congresso. Que cada palavra venha se complementar, ó Pai, e trazer uma nova esperança para as famílias dessa igreja. Continue a cuidar, continue a proteger, ser com eles. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Dê um abraço quem está do teu lado. Diga para ele: Deus cuida da tua família. Aleluia. Quero ler 2 textos para encerrar. Enfatizar Salmo 128:3, que diz: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa.